Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs que estão reunidos hoje, sexta-feira, 25 de abril deste ano 2025 e estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Hoje temos como tema o livro selado com 7 selos, que foi um estudo bíblico de introdução que ele nos pregou, o Dr. William Souto Santiago, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016, em Cayey, Porto Rico, e ele nos leu a escritura do livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 1 em diante. Vamos ver aqui o capítulo 10, versículo 1, onde nos diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. E então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que o tempo não seria mais. Ou seja, o tempo de redenção, ele escreve aí redenção, ou seja, o tempo da dispensação da graça, a qual a porta da dispensação da graça está fechada. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. O livro selado com 7 selos. Podem sentar. Queiram ter a bondade, na mensagem de regresso ao lar, pregado pelo Dr. William Souto Santiago, em 6 de janeiro de 1985, em Maturim, Venezuela, nos diz dos que estavam embaixo, quando no Monte da Transfiguração estava ocorrendo aquilo tão grande e maravilhoso, e estava ali Jesus transfigurado, suas vestimentas mudadas, Moisés e Elias também ali, e 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, dos que estavam embaixo. O que sabiam do que estava acontecendo em cima? Sabiam o mesmo que sabem hoje, hoje em dia, os que estão embaixo, ou seja, os mesmos, o mesmo que hoje, neste tempo final, sabem os que estão embaixo, ou seja, não sabem nada do que está ocorrendo na era da pedra angular e dispensação do reino. Por isso não entendem, não compreendem o que Deus está realizando em cima no topo, na era da pedra angular, onde os filhos e filhas de Deus, os escolhidos de Deus, no cumprimento das profecias que foram anunciadas e foram faladas pelo reverendo William Branham, precursor da vinda do Senhor, e também pelo nosso amado irmão Dr. William Souto Santiago, nos trazendo as boas novas, as notícias de tudo o que estaria ocorrendo no meio da igreja noiva. Vejam, aí em cima é onde está se realizando tudo o que eles falaram que aconteceria sob o ministério de carpa. Sob esse ministério, que teria uma grande carpa catedral, onde Deus estaria manifestando todo o programa divino para o encerramento e começo desse glorioso reino milenial. O encerramento do reino dos gentios e o começo do reino eterno de Deus, desse reino messiânico, onde haverá paz, felicidade e prosperidade, porque teríamos em nosso meio esse filho de prosperidade. Portanto, tudo o que estaria realizando esse filho de prosperidade ia prosperar. E assim, esse reino messiânico estaria em prosperidade em todos os campos. Agora, vejam vocês como ele diz aqui. O que eles sabiam do que estava ocorrendo em cima? Não sabiam nada.
nesse tempo, onde nesses momentos estava sendo adotado esse filho. Agora diz, nada saberão do que estará acontecendo no topo do Monte de Sião, porque somente os que estarão aí, porque foram chamados com a grande voz de trombeta, são os únicos que saberão o que está acontecendo aí. São os únicos que estarão vendo o que Pedro, Tiago e João viram. Vem? Os únicos que estão em cima são os únicos que podem ver o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. Os demais, os que estão embaixo, não podem ver. Ou seja, que tem que ter um grupo de pessoas, o equivalente ao que houve lá. Lá houve um grupo embaixo na montanha que não entendeu, não compreendeu, não viu esses ministérios. E neste tempo final também há um grupo embaixo que não pode ver, não pode compreender, e como não pode ver porque não está em cima, pois então estão todos confusos. Agora, bem-aventurados vossos olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem tudo o que está ocorrendo no topo do Monte de Sião. Bem-aventurados os que estão aí em cima e podem ver o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. Tão simples assim. Agora continua dizendo, o que eles viram? Viram a Moisés e Elias falando com o filho que estava sendo adotado. E Jesus, quem estava sendo adotado, estava vendo a mesma coisa e ouvindo e recebendo a mensagem de Moisés e de Elias. Isso será o que veremos e o que escutaremos neste tempo final. E depois de terminado tudo o que tiver que ocorrer no monte da adoção, no topo do monte, poderemos dizer, e depois disso, o mundo é nosso, porque todos os reinos passarão às mãos do Senhor, e como somos herdeiros de Cristo, tudo será nosso. Vejam, no livro dos selos, na página 88, nos diz o reverendo William Branham, del mensaje La Brecha, dice, página 88, que é da mensagem A Brecha, página 88, diz, notem agora, ele sai e deixa o trono como intercessor, como o cordeiro morto para ser um leão, o rei, para trazer ao mundo inteiro diante do tribunal de juízo, o mundo que o rejeitou. E então, nosso parente como redentor é rei de tudo, sobretudo. Aí ele escreve à direita, tribunal, e também escreve futuro. Por quê? Porque ele tem a ata do título da redenção em suas mãos. Estou tão contente que eu conheço. E então ele reclama sua herança, a igreja, ou seja, a noiva. E então ele lança ao chão seu oponente Satanás. Ele lança Satanás num lago de fogo, juntamente com todos os que foram inspirados por Satanás para rejeitar sua palavra de redenção. Ele agora é rei. Agora vejam, todos os que rejeitam o verbo, a palavra, como leão da tribo de Judá, são os mesmos, em uma forma atualizada e com novos personagens, os mesmos que rejeitaram lá no tempo do verbo, a palavra encarnada. E neste tempo final, há esse equivalente de pessoas onde os espíritos desses anjos caídos se encaram nessas pessoas e rejeitam o verbo, a palavra, novamente. A crucificam novamente. Como? Na forma moderna. Agora, num escrito, vejam, de um estudo bíblico, ele escreve, é rei sobre todos, porque tem a ata do título de propriedade, o livro dos 7 selos. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Vamos repeti-lo novamente, porque se alguém está escrevendo, é rei sobre todos, porque tem a ata do título de propriedade, o livro dos 7 selos. Por isso, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem o título de propriedade, ou seja, esse ministério de Moisés e Elias tem o título de propriedade, porque sem o título de propriedade, nenhum ser humano pode ser transformado. E também não poderá ver os que vão ressuscitar. Tem que estar o título de propriedade no meio da igreja do Senhor. E isso corresponde à nossa era da pedra angular e à nossa dispensação, a dispensação do reino.
Isso não pode ocorrer sob a dispensação da graça. Não podia ocorrer lá. Por isso, quando ele deixou e mandou eliminar os batismos, a Santa Ceia e tudo isso, era porque já ia estar começando esse ministério messiânico e, como o tinha dito, fazê-lo até que eu venha. E em 1 Coríntios, capítulo 11, aí nos fala do escrito que ele colocou aí, até a segunda vinda do Senhor. E como a segunda vinda do Senhor é o ministério messiânico, e estar começando nesse cumprimento da profecia, da visão da carpa, onde estaria o ministério de Jesus também, pois então tinha que terminar todos estes memoriais que pertenciam à dispensação da graça. E ao estar presente, já o Senhor em sua vinda, cumprindo sua vinda, desse anjo que era diferente dos demais, o qual tem o sétimo selo, o qual traz a revelação dos trovões que dão a fé de rapto, pois a dispensação da graça tem que chegar ao seu final e começar. Esse mensageiro, qual chegou ao final da dispensação da graça e começo dessa nova dispensação. Sempre vem ao final de uma era ou de uma dispensação o mensageiro que continua com o povo de Deus em cada tempo. Agora continua dizendo aqui, os reinos deste mundo serão os reinos de Cristo, e sendo dele, são nossos. Reinaremos com Cristo por 1000 anos. 1000 anos de paz, de amor, 1000 anos de amor, 1000 anos de felicidade, 1000 anos de riquezas inesgotáveis. Se você não é rico materialmente aqui, somente isso é por um período de tempo. Alguns por 50 anos, se vivem 50 anos, outros por 70 anos, se vivem 70 anos. Mas não se preocupe, você é rico. E temos 1000 anos para começar a usar, a desfrutar essas riquezas do Senhor. E isso será no espiritual e também no material. Assim que somente podemos dizer uma coisa: continuaremos gemendo com gemidos indescritíveis, clamando e desejando e pedindo ao Senhor a adoção, a nossa adoção, a transformação dos nossos corpos. E dizemos, anjo apocalíptico do capítulo 8, toma nossas orações, coloque-as no incensário de ouro e coloque muito incenso em nossas orações, juntamente com as orações dos santos que partiram em Cristo Jesus e estão no paraíso. E toma do fogo do altar de ouro e oferece a Deus o incenso com nossas orações. Agora veja o pedido que ele faz ao Senhor, a Deus, para que esse anjo apocalíptico do capítulo 8, que é nada mais e nada menos que o sétimo selo, a vinda do Senhor, do qual no domingo estivemos falando. Nessa mensagem, o incensário no lugar santíssimo, que foi pregado em 4 de outubro de 2009, e vejam, ele ali nos diz, assim que estamos em um tempo muito, mas muito importante. Tudo que estiver acontecendo no céu esteve sendo refletido na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo. O que estiver acontecendo no altar do incenso, onde esse anjo toma, que é um sacerdote principal do templo celestial, estará acontecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde alguém vai ser a representação desse anjo que toma o incensário no céu, para levar diante da presença de Deus as orações dos santos. Ou seja, que ao abrir o sétimo selo, esse anjo que está lá realizando essa obra, esse trabalho na terra, tem que ter o equivalente, tem que ter um instrumento, um véu de carne. E seguramente esse anjo também vai estar na igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí não podemos explicar muito, para não abrir completamente esse mistério. Mas recordem, tudo o que estará acontecendo no céu onde Cristo, o Cordeiro de Deus, que se converte no leão da tribo de Judá, toma da destra de Deus o livro selado com 7 selos. Tudo isso depois se reflete na igreja do Senhor Jesus Cristo e, portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo receberá esse livro selado com 7 selos aberto e o terá no meio dela. O reverendo William Branham, no livro dos selos, na página 81,
nos diz, 80 embaixo diz, ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o sétimo anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. E ele escreve ao sétimo anjo, no outro livro ele escreve o sétimo anjo dispensacional, os mistérios de Deus estão aqui nestes 7 selos. Assim ele disse, agora vem o Cordeiro e muda de ser o mediador entre Deus e os homens e se converte num leão. E quando se torna um leão, toma o livro que contém os seus direitos. O reteve e é um mistério. Mas agora vem o Cordeiro. Ninguém podia tomar o livro porque ainda estava nas mãos de Deus. Nenhum papa, nem nenhuma outra pessoa pode tomar o livro. Os 7 selos não foram revelados. Mas quando sua obra termina como intercessor, então ele aparece, e o ancião disse que era um leão, e ele vem saindo. Oh, irmão, que coisa tão tremenda para tomar o livro e para revelar os mistérios de Deus, os quais foram ponto de suposição e conjectura, através de todas as eras, denominacionais. Agora aqui, numa partezinha aqui, de um escrito, aí ele escreve quando chegar o último escolhido, Cristo, em outra frase, toma o livro e o abre e reclama. E também escreve o sétimo anjo na terra, e escreve em cima dispensacional, o anjo de Jesus, o sétimo anjo na terra, ao qual Cristo vem e entrega o livro dos 7 selos. Tem que estar na terra. Esse instrumento, esse véu de carne, para que o título de propriedade possa vir à terra e possa realizar a obra de reclamação e possa ocorrer a ressurreição e a transformação. Não pode estar no paraíso na 6ª dimensão. Tem que estar na terra. O livro, o título de propriedade para ser entregue à raça humana tem que ser através de um homem. Tão simples assim. Consequentemente, todo aquele grupo que desejar ser transformado, pois tem que buscar esse instrumento para receber dele, e tem que estar vivo, para receber dele todo o ensinamento que foi falado, que ia ser revelado no cumprimento da visão da carpa, onde se viu que o irmão William nos falou que disse que iria haver pregação, ele disse que depois ia surgir chamamentos, ia aparecer os chamamentos, depois mais adiante ia aparecer a fila de oração, ou seja, que em todas as etapas iam ter seu tempo e seu processo. Uma com a outra ia se entrelaçar à medida que ia passando o tempo. Agora estamos na etapa da pregação. Agora continua dizendo aqui. Um pouquinho mais adiante nessa mensagem, o incensário no lugar santíssimo diz, assim como Cristo Messias toma o título de propriedade lá, depois entrega a outro homem aqui na terra para que o coma. Tão simples assim. Esse instrumento será a representação do que ocorre no céu. Vejam, tão simples que é tudo, mas vejam, tudo isto não pode ser entendido por nenhum daqueles que não estiverem em cima no topo. Podem ler, escutar tudo isso, e não entendem, não podem compreender. Melhor o combatem, mas os que estão em cima são os que conseguem entender, compreender onde estão parados, colocados, e quem tem esse título de propriedade para dá-lo ao povo, e é o que estão recebendo hoje os que estão em cima. Por isso podem ver Jesus, Moisés e Elias nesse instrumento, porque o livro foi aberto não para Cristo, diz na página 102 do livro dos selos. Na página, vamos ver aqui onde começamos, na página 102 embaixo, diz agora o Cordeiro, durante o tempo de intercessão, conhece os que têm seus nomes no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E até que venham todos eles a serem manifestados nessa terra, ele não pode deixar esse lugar. Entendem? Aí está perfeitamente a predestinação. Ele tinha que ficar ali porque ele veio morrer por todos aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Ele os viu pelo seu conhecimento prévio, não por sua própria vontade, porque sua vontade é que nenhum se perca, mas pelo seu conhecimento antecipado ele sabia quem seria salvo
E quem pereceria? Então, enquanto faltasse um só nome por ser declarado na terra, Cristo teria que ficar ali como intercessor para redimir esse indivíduo. Mas tão pronto como esse último nome tiver sido lançado no cloro, então os dias de intercessão terminam. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se ainda. Então ele deixa o santuário e esse lugar se converte em tribunal de juízo. E ele desenha uma pedra angular e as eras uma flecha para a pedra angular. Ai de todos aqueles que estão fora de Cristo nesse tempo, ou seja, fora da era da pedra angular, onde o único que leva as orações dos santos, tanto dos que partiram como os do nosso tempo e os da ressurreição que estão clamando pela ressurreição, é esse anjo do incensário de ouro de Apocalipse 8, o qual na terra está representado nesse último mensageiro, onde é a única porta para que a adoração chegue à presença de Deus e as orações. E na página 115 nos diz, página 114 embaixo disse, e note que quando foi aberto o primeiro selo na forma simbólica, houve um trovão. Então, o que aconteceria quando fosse realmente aberto? Houve um trovão quando o Cordeiro abriu o selo. E o que foi revelado? Tudo não foi revelado de uma vez. Aí ele escreve à esquerda símbolo, porque recordem que tudo tem que ser simbolizado. E o que foi revelado? Tudo não foi revelado de uma vez, pois primeiro foi Deus, depois foi em um símbolo e finalmente foi revelado. As três coisas saiu do trono e no princípio não pôde ser visto, nem ouvido, nem nada, porque estava selado. O sangue do Cordeiro pagou o preço. E quando ele falou, houve um trovão e saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas isso ainda era um símbolo. Note bem, porque ele disse que seria revelado nos últimos dias. Vem em símbolo de igreja. Igreja, entendem bem? Isto vem em símbolo de uma igreja. E sabem que há um selo, mas não sabem exatamente o que esse cavaleiro é sobre o cavalo branco. Mas será revelado somente nos últimos dias, quando o selo for realmente aberto. E ele escreve à direita, realmente aberto o futuro. E escreve o livro para a noiva. Quando o selo for realmente aberto, aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. E à esquerda ele escreve futuro, também desenha uma estrela de Davi e uma pedra angular e as eras. E à direita aí que ele tinha escrito o livro para a noiva. Agora vejam que é para a igreja, noiva. Agora vejam o que continua dizendo na mensagem que estamos lendo de Regresso ao Lar. Continua nos dizendo aqui o Dr. William Soto. Agora continua dizendo, sabemos que o ministério desse anjo de Apocalipse 8 é o ministério que apresentará a Deus a oração ou as orações dos santos, as orações, o clamor pela transformação dos nossos corpos, dos que estamos vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo. Isso não podia se realizar em outra era, porque não era o tempo para oferecer as orações dos santos, não era tempo para oferecer diante da presença de Deus a oração pela ressurreição e a transformação dos nossos corpos. Mas estamos no tempo porque a revelação apocalíptica no capítulo 8 mostra que é no tempo da abertura do sétimo selo, o tempo em que o sétimo selo é aberto ao público e se revela o mistério da vida do Senhor nos dias finais. Esse é o tempo em que as orações dos santos. Agora, diz, esse é o tempo em que as orações dos santos, ou seja, as orações dos santos pela adoção, pela ressurreição e a transformação dos nossos corpos, é oferecida diante da presença de Deus para ter a resposta divina, produzindo a adoção e a transformação dos nossos corpos. Essa oração com incensário chegará à presença de Deus e terá resposta. Receberemos a resposta, recebendo a transformação dos nossos corpos, recebendo assim o regresso ao nosso lar. Um pouquinho mais adiante diz, quem não orar pela adoção, pela sua transformação, não será adotado, não será transformado,
porque a oração dos que vão orar pelas... Porque a oração dos que vão orar são as orações que vão chegar à presença de Deus, através do ministério que levará essas orações até a presença de Deus. Quem é que vai levar as orações diante da presença de Deus? Quem é que está levando as orações diante da presença de Deus? Esse ministério. Através do ministério que levará essas orações até a presença de Deus. Com incensário de ouro. Como será? Os detalhes, isso Deus o sabe. E vai revelá-los a quem corresponder fazer esse trabalho. Ou seja, que o instrumento neste tempo final, esse instrumento sabe como fazer esse trabalho e ele saberá como levar e sabe como está levando as orações de todos os escolhidos de Deus para que eles possam ver os que vão ressuscitar e também que sejam transformados. A nós nos convém estar orando muito, porque vai chegar à presença de Deus nosso pedido e vai ser respondida a nossa oração e iremos de regresso ao lar. Nos colocamos em pé e deixamos assim o livro selado com 7 selos. O nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Souto Santiago.